Glória a Deus, chegando com mais uma palavra de Deus nesse dia que se encontra em Apocalipse capítulo 9 a seguir. Amém, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Já quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão, tá bom? Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Jesus quer te salvar. Aleluia, glória a Deus. Só depende de você, tá bom? E você que está chegando, fica conosco. Você que não é inscrito ainda, se inscreve. Fique conosco aqui na nossa rede social, aleluia, glória a Deus, do YouTube. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Então já vamos para a palavra de Deus, que se encontra em Apocalipse, capítulo, aleluia, glória a Deus, capítulo 9 a seguir. Então vamos para o capítulo 9 e o versículo 1 começa falando assim: O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caía sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aleluia. Glória a Deus. E no versículo 2 fala que abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escurecerão o seu sol e o ar. Aleluia, glória a Deus. No versículo 3, irmãos, da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. Aleluia, Senhor, glória a Deus. E no versículo também, aleluia, no versículo 4 vai falar que, aleluia, glória a Deus, foi-lhes dito que não fizessem engano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente os homens que não têm na fronte o selo de Deus. Aleluia, glória a Deus. No versículo 5 também fala que foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, como fere o homem. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, glória a Deus, no versículo 6, vai falar conosco, falar assim: naqueles dias os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Aleluia, glória a Deus. No versículo 7, a aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens. Aleluia, Senhor. E o versículo 8 também continua falando: tinham cabelos com cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Aleluia, Senhor. No versículo, aleluia, Senhor, 9, irmão, aleluia, vai falar, aleluia, glória a Deus. No versículo 9 fala que tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como um ruído de carros de muitos cavalos que corre ao combate. Aleluia. E o versículo 10, tinham caudas com ferrões, semelhantes às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estavam o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Aleluia, glória a Deus. No versículo 11 também não é diferente, que fala assim: tinha sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico era Bado e em grego era Poni. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. No versículo, aleluia,
No versículo 12 vai falar: passado é já um enes, que depois disso vem ainda 2 anos. Aleluia, glória a Deus. No versículo 13, irmão, o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Aleluia, Senhor. No versículo 14, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que se acham presos juntos do grande rio Eufrates. Arabassa e anda canta, arabassúbia. Oh, glória a Deus. No versículo, aleluia, 15, e foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Aleluia. No versículo 16, o número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 milírias de gemirias, pois ouviu o número deles. Aleluia, glória a Deus. No versículo também 17, aleluia, e assim vi os cavalos dessa visão, os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Arabassúbia, canta, arabassébia, arabassa, e anda, canta, arabassúbia, andará, arabassé, e arabassúbia. Aleluia, Senhor. E no versículo, aleluia, glória a Deus, 18, meus irmãos, aleluia, Senhor. No versículo 18 fala que por essas 3 pragas foi mortas a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. Aleluia, glória a Deus. E o versículo 19, porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes às serpentes, e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Aleluia, Senhor. No versículo 20, irmão, os outros homens que não foram o Atos, aleluia. Versículo 20, os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem o ouvir, nem andar. Aleluia, Senhor. No versículo, aleluia, versículo 21, meus irmãos, também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 21. Aleluia. Vamos agora para o capítulo, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Agora vamos para o capítulo 10, né, irmãos? Aleluia, Senhor. Capítulo 10 de Apocalipse.
Aleluia, Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Como Deus é tão bom. Aleluia. Vamos para o capítulo 10. Aleluia. E o versículo 1 fala assim: E viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, 2. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aleluia, Senhor. Preste atenção, irmãos, no versículo 3. E clamou com grande voz, assim como ruge o leão, e quando clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Alabaçúbia. Aleluia, Senhor. No versículo, meus irmãos, no versículo 4, aleluia, fala assim: Quando os 7 trovões acabaram de soar, o já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: Sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. O anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu. Aleluia. Esse é o versículo 5, irmãos. O anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu. Aleluia. E o versículo 6 fala: E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Aleluia. Glória a Deus. E o versículo, aleluia, meus irmãos, versículo 7, aleluia. Mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou os seus servos, os profetas. Aleluia, glória a Deus. Também no versículo 8 vai falar que a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. No versículo, Senhor, 9 vai falar: E fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: Toma-o e come-o, ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Oh, cantarabassúbia, oh Senhor da glória, oh arabassa. Aleluia. Meus irmãos, no versículo 10 vai falar, aleluia, no versículo 10 vai falar assim: Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, mas depois que eu comi, no meu ventre ficou amarga. Aleluia. E o versículo 11, irmãos, então me disse, versículo 11, aleluia. Versículo 11, amém? Então me disseram: importa que profetize outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis.
Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo, aleluia, 10, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 11. Agora vamos para o capítulo 11. Aleluia. Capítulo, aleluia, Senhor. Aleluia. Agora o capítulo 11, irmãos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Capítulo 11. Capítulo 11 e o versículo 1 fala assim: Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar, e os que nele adoram. Aleluia, glória a Deus. No versículo 2: Mas deixa o átrio que está fora do santuário, e não o meças, porque foi dado os gentios. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, no versículo, aleluia, 3, aleluia, vai falar assim: E considerei as minhas 2 testemunhas que, vestida de saco, profetizem por 1260 dias. Aleluia, glória a Deus. No versículo 4: Estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Aleluia, glória a Deus. E o versículo 5 fala que: E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Aleluia, glória a Deus. No versículo 5: E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, no versículo, aleluia, 6, no versículo 6 também vai falar: Elas têm poder para fechar o céu e para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiser. E o versículo, meus irmãos, 7 vai falar: E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e matará. Aleluia, Senhor. E o versículo 8 também fala comigo e também fala com você: E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aleluia, glória a Deus. No versículo 9: Homem de vários povos e tribos e línguas, e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aí a gente vai ver agora o capítulo 10, irmãos, que fala assim, o versículo 10, perdão. O versículo 10 fala assim: E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão
presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. E o versículo 11, irmãos. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre aos seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. Aleluia. E no versículo 12 também fala assim: e ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Aleluia. No versículo, aleluia, 13, vai falar também, aleluia, Senhor. Vai falar no versículo 13: e naquela hora ouvi grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E o versículo 14, irmãos, em Cristo Jesus: é passado o segundo, inesquecido vem o terceiro. Aleluia. No versículo 15, irmão: e tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O Senhor da glória, eita glória, a presença dele é real, aleluia, glória a Deus. Irmãos, no versículo 16 vai falar assim: e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Aleluia, glória a Deus. No versículo, irmãos, 17 também não é diferente, vai falar assim: dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eres, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Aleluia, Senhor. No versículo 18 também vai falar, irmãos: irarão, sim, na verdade, as nações. Então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares-se recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Aleluia, Senhor. Eis-me aqui, papai. Arabás. Irmãos, no versículo 19 vai falar, aleluia. No versículo 19, irmão, fala assim, ó: abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes de trovões, e terremotos e grandes saraivadas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo, aleluia, glória a Deus, o capítulo 11 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 19. Agora vamos para o capítulo 12, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus.
Deus é tão bom que Ele deu seu Filho único, irmãos, para morrer ali naquela cruz, para que eu e que você tenha vida, e vida com abundância. Aleluia. Esse é o versículo 12, e o versículo 1 já começa falando assim. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 12 e o versículo 1 de Apocalipse já começa falando assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Aleluia, Senhor. Mas no versículo 2 também fala: e estando grávida, lidava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 3 não é diferente, que fala assim: viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Eita! E sobre as suas cabeças 7 diademas. Alabacébia. Irmãos, e no versículo, aleluia, 4, aleluia, vai continuar falando assim: a sua cauda levava a posse a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Aleluia. E no versículo, glória a Deus, 5 vai falar: e deu à luz o filho, um varão que há de dirigir todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. A presença é real. Aleluia. E o versículo 6 vai falar, irmão: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Aleluia. No versículo 7 também vai falar: então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Aleluia, Senhor. No versículo 8: mas não prevaleceu, nem mais o seu lugar se achou no céu. Aleluia, Senhor. No versículo 9, irmãos, não é diferente. Fala assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo o mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Aleluia, Senhor. No versículo 10 também fala: então ouviu uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusavam dia e noite. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E no versículo, aleluia, 11, vai falar que e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia. E no versículo 12 também fala: pelo que alegrai-vos, os céus, e vós que neles habitais,
Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo, aleluia, Senhor, no versículo 12 vai falar que, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Alabacébia. E no versículo, aleluia, 13 também não é diferente, e fala assim no versículo 13: quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho, o varão. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 14 também fala aqui: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. No versículo 15, aleluia, também vai falar: e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. Aleluia, Senhor, meu Deus. E no versículo 16, irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. No versículo 16, vai falar assim: a terra, porém, a cobriu a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Aleluia, Senhor. E no versículo 17, irmãos, e o dragão rolhou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, dos que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Aleluia, Senhor. E no versículo 18 também fala, irmãos, que o dragão parou sobre a areia do mar. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Esse foi o versículo, irmão, 18, né, do capítulo 12 de Apocalipse, capítulo 12 e o versículo do 1 ao 18. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa foi a palavra de Deus de hoje, tá bom? E amanhã nós estamos de volta com mais palavra de Deus, tá? E você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Deus é bom, Deus é poderoso.